Sou Luiz Eduardo Fontoura Teixeira, trabalho 38 anos como pesquisador, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho desenvolvido pesquisas nos últimos anos sobre a modernidade no Estado, a partir da pesquisa de doutorado, que foi sobre a arquitetura da modernidade em Florianópolis, entre os anos 30 e 60. De lá tenho desenvolvido publicações sobre o Art Deco em Lages, com o professor Américo Kishida, e um guia da arquitetura moderna em Florianópolis, itinerários, com o professor Gilberto Yunes. Trabalho esse patrocinado pelo IFAM. Nesse momento eu venho falar sobre a pesquisa em andamento da arquitetura colonial no estado de Santa Catarina, do erudito ao popular. A primeira questão é por que a arquitetura neocolonial? Primeiro, porque é um patrimônio recente, portanto, patrimônio recente, para quem sabe da área ou quem tem interesse, é o mais ameaçado. No senso comum, ele não é antigo, não tem historicidade, não estaria no rol dos patrimônios visíveis. Ele está muito presente na cidade ainda e é tido como recente. Mesmo entre alguns colegas que trabalham com o mercado imobiliário, essa arquitetura não tem sido valorizada. Então a questão agora é valorizar, colocar em valor uma arquitetura que fez parte de um ciclo importante nos anos 20 até 50, do século XX, para configurar o adensamento das cidades e avanço na direção dos bairros mais populares. É uma arquitetura neocolonial, então ela tem sido considerada por alguns historiadores, muitos deles, como talvez o primeiro movimento de arquitetura que se valeu da mídia, das mídias modernas, das revistas, do cinema, da divulgação por imprensa. Os próprios cinemas em si, com a sua configuração plástica, também aderiram a essa voga. O cinema Nova York, o Regent, né, o primeiro dos palácios cinematográficos, construído em 1913, na sua fachada já traz uma alegoria neo-hispânica a esse passado recriado. O segundo aspecto do neocolonial que vale a pena ser colocado para estudo é a sua importância como movimento cultural em toda a América Latina, coincidindo com o período de afirmação de uma busca de identidade dos países em consolidação, como os países do Caribe para baixo até a Argentina. Muitos movimentos desses se valeram do neocolonial como afirmação dessa identidade hispânica, na falta de registros maiores de uma cultura pré-hispânica. Aí reside um paradoxo: como criar uma identidade a partir do colonizador? Outra questão diz respeito a movimentos arquitetônicos anteriores, como o ecletismo, que se valeu do historicismo, ou seja, da construção de uma linguagem baseada em recriações de outros lugares, de outros tempos, na arquitetura da época. Então, um movimento de alguns arquitetos, por exemplo, no Rio de Janeiro, se via no neocolonial uma alternativa do historicismo brasileiro, com base nas nossas raízes luso-brasileiras, basicamente o barroco. E aí podemos citar vários deles, como o próprio Lúcio Costa, conhecido por desenho de Brasília, e o projeto do Ministério da Educação e Saúde, com o Niemeyer, na sua juventude, recém-formado, enveredou pelo neocolonial como uma afirmativa de uma historicidade nossa. Projetou a Embaixada da Argentina e também o pavilhão brasileiro na Exposição de Filadélfia em 1925. O outro aspecto a ser levantado é a questão da modernidade em si, trazida paradoxalmente pelo ecletismo. Já falei do ecletismo como historicismo, mas o ecletismo criou no Brasil um mercado de materiais de construção até então inexistente. Primeiramente, esses materiais eram importados da Europa por navio, e com o ecletismo, com a produção de arquitetura eclética em grande dose, no começo do século XX, há um consequente incremento da produção nacional de material construtivo, como pisos cerâmicos, calhas, lavatórios, bacios sanitários, etc. O segundo ponto, então, do neocolonial seria a sua apropriação pelos movimentos sociais latino-americanos como linguagem da arquitetura oficial. Nós vamos ter, então, por exemplo, por que no Haiti, uma república criada por negros, ex-escravos, vai adotar o neocolonial nas suas instituições oficiais? Porque se adotasse o neoclássico, estaria referenciando a França, que era a sua colonizadora. Na Argentina, a gente vai ter um outro exemplo da burguesia da pecuária
que vai investir no neocolonial nas suas instâncias, nas escolas, em edifícios corporativos, para se contrapor a uma forte presença migratória italiana em Buenos Aires, quando, por exemplo, nos anos de 1920, mais ou menos 70% da população em Buenos Aires era de origem europeia. Esse ponto, então, é importante ver que é uma busca de uma nacionalidade essa avidamente buscada por uma linguagem que remontava ao passado hispânico. A vertente neocolonial brasileira vai lentamente ser influenciada pela vertente hispânica, vinda dos Estados Unidos. Para entender isso, basta pensar que o sul dos Estados Unidos foi parte do México. Califórnia, Novo México e Texas compunham estados que eram mexicanos. Então, na década de 10, a Universidade de Palo Alto vai construir todo um conjunto de arquitetura neocolonial para marcar essa identidade diferenciada do anglo-saxão. O interessante é que se espalha pelo mundo do cinema americano nos cenários de filmes como A Marca do Zorro, de 1920, com Douglas Fairbanks, como o filme de Paula Negri, Forbidden Paradise, onde ela contracena com gigantescas e superdimensionadas colunas salomônicas, ou mesmo em situações como o filme Flying Down to Rio, com a Carmen Miranda em 1935, onde o cenário de nightclub remonta ou relembra, metaforicamente, um nightclub caribenho, em pleno Rio de Janeiro. Então essa mistura exótica que tanto agradava os americanos na época, e que parece que marcou muito isso no cinema, foi amplamente divulgada na América Latina e também nas revistas ilustradas que na época faziam muito sucesso. Bom, foi sintomática a demolição em 1915 da estação ferroviária de San Diego, na Califórnia, uma edificação em estilo normando, que é substituída por uma reconstrução neocolonial de uma edificação não existente. Esse ponto é interessante. O professor Carlos Lemos fala que o neocolonial é o estilo que nunca existiu, porque é recriado a partir de fragmentos da arquitetura barroca no Brasil, por exemplo. O mecenas Mariano Filho constrói o Solar Monjope na Lagoa Rodrigues de Freitas, criando uma tipologia de pátio, mas juntando peças imobiliárias, inclusive, de igrejas demolidas, casarões, que ele vai remontar como se fosse um quebra-cabeças dessa arquitetura barroca como deveria ter sido. Então, há aí um paradoxo, de novo insisto, que é criar modernidade técnica sem apelar para a modernidade estética adequada, ou seja, melhor explicando, uma forma antiga de construir, tentando demonstrar ser moderna. A casa da época, dos anos 1920, já tinha todo o aparato que temos hoje, quase tudo, instalações de água encanada, instalação elétrica, gás, geladeira, enfim, e o programa da casa também era adequado aos novos tempos, né? Com a compactação da planta, a inexistência de corredor e, ao mesmo tempo, a presença muito forte do pátio e do jardim frontal, rememorando utopicamente, de uma forma romântica, o passado rural, nas cidades que estão se densando, estão se urbanizando. Esse neocolonial, então, o Spanish Style, o Mission Style, ou o californiano, como queiram, ou mexicano para alguns, ele vai se somar ao neocolonial brasileiro e compor a paisagem urbana dos anos 30 até 50 das casas unifamiliares dos bairros em expansão. Desde as mansões opulentas, com vários cômodos, né, em 2 pavimentos, em largos terrenos com jardins e pomares, até a casa popular da Vila Econômica, por exemplo, a Vila Sacos e Limões, ou as vilas ferroviárias, temos aqui em Porto União, próximo da fronteira do Paraná. Então, a presença de estilemas, de elementos da arquitetura que vão compor esse vocabulário neocolonial, são facilmente identificáveis após uma primeira leitura. É o arco na varanda, a varanda com um bloco primeiro frontal à casa, colunas salomônicas, aquelas retorcidas, frontões em forma de chafariz, como rememorando Ouro Preto, o barroco, grades e serralheria bem refinada, muros, enfim, e todo um aparato de reboco apicoado e justificado de uma forma muito interessante. Na América Latina, essa linguagem ficou muito popular. Nós temos, por exemplo, na década de 20, a construção do Círculo de Tênis, um clube, em Montevidéu. Temos a remodelação da Praça de Armas em Lima, no Peru. Temos a construção de municipalidade em Corrientes, na Argentina,
vários outros exemplos que se somam a essa busca de uma identidade hegemônica de um passado hispânico. Mas note bem, recriado, porque não busca diretamente na fonte, mas sim a partir de elementos que comporiam essa arquitetura nesse passado. No Brasil, esse movimento se inicia na década de 10, ainda quando o engenheiro Ricardo Severo vem de Portugal, trabalhava no escritório Ramos de Azevedo, em São Paulo, escritório esse conhecido, por exemplo, por ter construído a Estação da Luz e várias outras obras. Ele vai fazer uma palestra defendendo a ideia da arte tradicional como sendo uma referência para os tempos modernos em grande mudança. Eu já citei aqui no início o Mariano Filho, no Rio de Janeiro, Gustavo Monjó. Mariano Filho é esse médico, mecenas e colecionador que viabilizava concursos de arquitetura na linguagem não colonial. Vários edifícios e várias edificações corporativas são construídas pelo Estado. Nós temos aqui em Florianópolis, por exemplo, o Departamento de Saúde Pública, feito pelo Paulo Mota, o arquiteto do Rio de Janeiro, do escritório técnico, que é um belo exemplo dessa linguagem numa situação de função de saúde. Bom, um marco do início, de uma certidão de nascimento do neocolonial no Brasil, seria a exposição de 1922, em homenagem ao centenário da independência. Enquanto que em São Paulo, a mocidade da Paulicéia Desvarada alugava o Teatro Municipal para fazer a Semana de Arte Moderna, que ficou consagrada, no Rio de Janeiro, os conservadores fazem essa exposição calcada na linguagem neocolonial, demonstrando, então, que é um movimento político, inclusive, de afirmação de uma identidade a qual eles queriam, que seria baseada na cultura do brasileiro. Temos também o arquiteto Vitor de Bigrat, também da companhia Ramos de Azevedo, que projeta o Rancho da Maioridade, no caminho para o litoral caiçara. Vários exemplos da Sociedade Beneficente de Santos, né? Sobre a exposição de 22, no Rio de Janeiro, vários arquitetos da Escola Nacional de Belas Artes concorreram com projetos, Pavilhão das Indústrias, a Porta Monumental, enfim. As imagens mostram, então, um forte sentido alegórico a esse passado, como que contraditoriamente afirmando uma identidade frente a uma independência. Me parece um pouco paradoxal. Voltando à produção da arquitetura no Brasil, citei no início a disseminação dessa arquitetura se popularizando via cinema, mas via também uma série de publicações que eram vendidas em bancas de revistas ou livrarias, as chamadas revistas de casas populares, né? Onde ali o cliente comprava a revista e tinha acesso a uma planta pronta, orçamentos e fachadas, inclusive desenhadas. Essas revistas publicavam, então, soluções neocolonial, normanda, art déco, e o cliente escolhia qual o estilo ele desejaria para montar essa casa. Vale a pena dizer que isso era um campo muito forte para os mestres de obra, que não tinham quem projetasse para eles, e acabavam apelando para esse tipo de solução. E mesmo o cliente com pouca disponibilidade financeira, que construía sua casa com dinheiro guardado, se valia dessas publicações para ter alguma base técnica para a construção. E também o poder imitativo, me parece que, de novo, o cinema, as mídias da época faziam, trazendo uma colocação de que essa arquitetura era que traduzia melhor a modernidade naquele momento. Nós vamos ter, então, as vilas populares, que falamos no início, aqui no Florianópolis, a Vila dos Sacos e Limões, em Criciúma, a Vila dos Engenheiros, e também os empreendimentos feitos pelas estradas de ferro. Particularmente citaria o caso de Porto União, onde foram feitas várias habitações familiares, seriadas, né, na linguagem neocolonial, colocadas dispostas linearmente ao longo da ferrovia para destinação de moradia dos trabalhadores da aviação férrea. Então, a nossa pesquisa inicialmente se restringe a Florianópolis, por uma questão de verba e também causada por esse problema da pandemia, que nos deixou isolados. Fizemos uma pesquisa de campo presencial e depois a equipe da Fernanda Pimenta está desenvolvendo um mapeamento online, né, por varredura de ruas. Mas o que a gente pode constatar até o momento é a presença muito forte, insisto nisso, nos bairros periféricos ao centro fundacional, da arquitetura popularizada como neocolonial. Casas unifamiliares de pequena dimensão, com poucos cômodos, né, e um pequeno jardim emoldurando e um pátio muitas vezes arborizado.
Essa alusão à casa unifamiliar rural é interessante constatar, porque ela mostra esse universo de uma certa insegurança psicológica das pessoas morando no meio urbanizado, mas com uma raiz ainda no meio rural. Por outro lado, as instituições governamentais construíram em Florianópolis alguns exemplos bem interessantes. Nós temos o já mencionado DSP na Felipe Schmidt, lá na altura da cabeceira insular da ponte Estilo Luz. Temos alguns quartéis também, militares, né? E vários outros exemplos de arquitetura institucional com a linguagem neocolonial. Bom, finalizando, alguns pontos para a gente pensar. Primeiro, que a arquitetura neocolonial é um dos primeiros, se não o primeiro, movimento artístico, arquitetônico a se valer intensamente das mídias modernas. Lê-se cinema, revistas, jornais. Segundo, é o paradoxo, a busca de uma identidade de uma nação moderna com base no passado, com esses dilemas, com elementos arquitetônicos do passado que muitas vezes é opressor. Por último, citaria o professor Carlos Lemos da USP, nossa referência à arquitetura brasileira, que diz que o neocolonial é o historicismo à brasileira. Ou seja, ao invés de buscar raízes, esses dilemas, elementos de arquitetura em outros países, por que não buscar no nosso?